Segundo o livro de Macabeus, capítulo 3, perseguições religiosas. Deus protege visivelmente o tesouro do templo. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita, por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis. O templo era respeitado, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto de Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais todas as despesas necessárias à liturgia dos sacrifícios. Todavia, certo Simão da tribo de Belga, nomeado prefeito do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote quanto à inspeção do mercado público. Como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Cilícia e da Fenícia. Declarou-lhe que o tesouro do templo transbordava de indivisíveis riquezas e não poder enumerá-las, que nada tinha a ver com os sacrifícios e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao erário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio o advertiu sobre as riquezas que lhe haviam sido declaradas, e este, tomando uma decisão, enviou seu intendente, Heliodoro, com a ordem de trazer as ditas riquezas. Imediatamente, Heliodoro pôs-se a caminho, simulando visita às cidades da Selesíria e da Fenícia. Na realidade, porém, era para executar a ordem do rei. Tendo chegado a Jerusalém e sendo recebido pelo sumo sacerdote da cidade com amabilidade, transmitiu-lhe as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se tudo isso correspondia à realidade. O sumo sacerdote fez-lhe ver que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, que somente um dos depósitos pertencia a Hircano, filho de Tobias, varão muito eminente, que não era como o pretendiam as calúnias do ímpio Simão, mas que tudo se reduzia a uma soma de 400 talentos de prata e 200 talentos de ouro. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado confiança na santidade do lugar e no caráter sagrado e inviolável do templo, venerado no mundo inteiro. Firme nas ordens do rei, Heliodoro respondeu que essas riquezas deveriam ser transportadas absolutamente para o tesouro real. E num dia por ele fixado, entrou com a intenção de organizar o inventário. A partir dessa hora, uma grande inquietude se espalhou pela cidade toda. Revestidos de suas vestes sacerdotais e prostrados diante do altar, os sacerdotes suplicavam ao céu e imploravam o autor da lei acerca dos depósitos, rogando-lhes que os conservasse intactos para aqueles que lhes tinham confiado. Já o aspecto do sumo sacerdote causava pena ver. Do mesmo modo, seu semblante
e a alteração de seus traços manifestava sua angústia interior. O susto que o havia tolhido agitava seu corpo com um tremor, que mostrava o sofrimento íntimo de sua alma. Diante da profanação que ameaçava o templo, o povo se precipitava em multidão para fora das casas, a fim de se ajuntarem à prece comum. As mulheres cingidas com sacos pela altura dos seios enchiam as ruas. E quanto às jovens, retidas nas casas, corriam umas para as portas, outras para as muralhas, outras ainda se debruçavam nas janelas. Todas erguiam as mãos para o céu com gritos de súplica. Causava dó observar toda a confusão deste povo abatido e a angústia em que jazia o sumo sacerdote. Enquanto suplicavam assim a proteção do Todo-Poderoso para que conservasse invioláveis os depósitos que lhes haviam sido confiados, Eliodoro executava o seu intento. Já se achava ali com seus homens armados, quando o Senhor dos Espíritos e soberano detentor de todo o poder suscitou uma tal aparição que todos os que haviam ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Viram eles montado num cavalo ricamente ajazeado e guiado. Furiosamente um cavaleiro e terrível aspecto, que lançava Eliodoro as patas dianteiras do cavalo. O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo, apareceram-lhe outros 2 jovens, cheios de força extraordinária, fulgurantes de luz, ricamente vestidos. Colocando-se dos 2 lados, puseram-se eles a açoitá-lo sem interrupção e descarregaram sobre ele uma saraiva de golpes. Atirado logo por terra, Eliodoro foi envolvido por espessas trevas. Seus companheiros ergueram-no e depositaram numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro com uma escolta numerosa e guardas pessoais, incapazes de se ajudar a si mesmo, foi levado por pessoas que reconheciam o manifesto poder de Deus. Enquanto ele se achava estendido e ferido pela força de Deus, sem fala e sem esperança alguma de salvação. Os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor, que haviam glorificado seu templo, o santuário que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto. Logo que o Senhor manifestou sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Todavia, alguns dos companheiros de Eliodoro suplicavam logo a Onias que rezasse ao Todo-Poderoso para restituir-lhe a vida, prestes, na verdade, a apagar-se. Receando que o rei suspeitasse de que os judeus houvessem organizado um atentado contra Eliodoro, o sumo sacerdote ofereceu um sacrifício por ele. Ora, enquanto o pontífice executava a cerimônia expiatória, os mesmos jovens apareceram Eliodoro, revestido das mesmas vestes, achegaram-se a ele e disseram-lhe: "Sei reconhecido ao sumo sacerdote, porque é por causa dele que Deus te dá a vida."
proclama diante de todo o seu grande poder que tu fostes açoitado por Deus. Ditas estas palavras, desapareceram. Após ter oferecido um sacrifício ao Senhor, erguido abundantes preces ao que lhe havia poupado a vida e agradecido a Onias, Heliodoro regressou com suas tropas para junto do rei. Testemunhava diante de todos os prodígios operados pelo grande Deus aos seus olhos. E como o rei lhe perguntasse que homem julgava ele que pudesse enviar ainda uma vez a Jerusalém, respondeu: se tens algum inimigo ou alguém que maquina contra ti, envia-o para lá, e encontrá-lo-ás ferido. Se ainda viver, porque há verdadeiramente naquele lugar uma força divina. O que habita no céu zela por aquele templo, protege-o e arruína mortalmente os que aí vêm com más intenções. Foi assim que se passaram estas coisas a respeito de Heliodoro e do tesouro sagrado que foi protegido. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.